Bom, pessoal, hoje, muito obrigado mais uma vez pela presença, é o último dia dos nossos encontros aqui, muito prazerosos, uma turma muito legal, que gosta muito já falei, é um prazer muito grande dar aula para essa turma que gosta de direito autoral, de mercado editorial. A gente está falando do ativo intelectual, né? Que é um ativo que ninguém perde, que ninguém penhora, que ninguém arresta, que ninguém tributa, por enquanto, conhecimento, né? Então, eu só queria dar umas reflexões básicas aqui para vocês sobre isso, sobre essa matéria aí, que é uma ação que eu propus em 83 contra uma livraria que importou livros do Bilan Kundera, que estavam sendo vendidos no Brasil pela Nova Fronteira, e havia exclusividade de território, no tempo que havia exclusividade de território. E a gente está falando do livro, porque tudo isso, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe, basicamente vem através do livro, né? Seja audiobook, seja livro físico e tal, é a forma principal de transferência. E eu estava lembrando, assim, ontem, vendo uma entrevista do Nelson Motta para o Pedro Bial, dois caras geniais, né? Lembrando meu tempo fiquei meio saudosista, tempo de colégio, eu estudei com o Cazuza, no Santo Inácio, né? O Agenor. Então, eu conheci o Cazuza jovem, o Pedro Bial também foi do meu ano, então, uma turma boa que a gente tinha contato na época, né? E também lembrando que eu vi uma vez no museu na Alemanha, eu via lado a lado uma pedra lascada e uma pedra polida. Quer dizer, quantos milhares de anos existiam entre uma e outra, né? Então, esse conhecimento nosso que a gente vai vendo no dia a dia, a partitura do Beethoven, enfim, eu fui também no convento de Tomar, estava vendo meus filhos assim, um convento onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas e a calefação já existia lá embaixo, né? Então, tudo isso a gente vai vendo por conhecimento, por transmissão de conhecimento pelo livro, e a gente está aqui tratando disso. Então, eu separei assim, os primeiros tópicos para depois a Maria Luísa dar a matéria tributária, que essa é a matéria que envolve grana, envolve papel moeda. Entendeu? A nossa é papel celulose, o dela é papel moeda, que é o imposto, tudo papel, só que o dela é papel moeda, né? Que é o imposto, é como pagar ou como não pagar imposto, o dela vale mais. Tá? Então, todas essas coisas importantes, e eu pulei o gancho aqui, trouxe um gancho aqui para falar sobre alguns 3, 4 tópicos iniciais. Um deles é o da sucessão do herdeiro, né, do autor. Então, o autor morre, tem que abrir um inventário, tem um inventariante, e por toda a onda que a pessoa faça no mundo, acaba, como, por exemplo, esse caso aí, de uma ação de abertura de inventário protocolada na Corte Superior de Los Angeles em 1º de julho de 2009, né? E ela tinha entrado, a audiência ficou para depois, em 3 de agosto de 2009, às 8h30 da manhã, e esse formuláriozinho é a abertura do inventário de um cidadão chamado Michael Joseph Jackson, conhecido mais como Michael Jackson. Então, a gente vê como é que toda aquela onda, toda aquela fama acaba num formulário padrão, né? E a gente tem a notícia hoje que o Bob Dylan acaba de vender todo o catálogo de músicas dele para a Universal, né? O Michael Jackson tinha comprado também o catálogo dos Beatles. Então, a gente vai vendo como é que as obras de arte são criadas, mas depois são transferidas. Então, em vida ou causa morte. Aí está um caso de transferência de obra de arte causa morte. Quer dizer, pelo inventário do Michael Jackson, transferem as obras dele, né? Outro ponto que eu destaquei aqui na última aula foi sobre a questão da obra de encomenda, né? Aí está uma notícia do Independent de 94 sobre o tal caso que a Joan Collins teve uma encomenda de uma obra, entregou uma obra horrorosa e a Random House, que é uma mega editora, se recusou a pagar, mas o juiz acabou decidindo que ela não havia especificado a qualidade da obra
e teve que pagar, então, US$ 1 milhão, depois mais o complemento e mais uma multa. Eu achei, eu não trouxe para vocês aqui, mas procura na internet, tem um filminho do YouTube do momento em que o juiz profere a sentença, a Joan Collins está ouvindo, sendo filmada, e fica extasiada, porque botou US$ 4 milhões para dentro num livro que não foi publicado, porque era realmente uma coisa impossível de ser lida. E para evitar, que já que eu estava em 83, 94, vamos chegar para 2020, então, e aí está o livro que a sobrinha do Trump, do Donald Trump, publicou, que é sobre a família, como minha família criou o homem mais perigoso do mundo. Esse livro foi proibido, depois foi liberado pela justiça americana. E, enfim, o irmão mais novo do Donald Trump era pai dessa moça. Tem muito botox, muito Photoshop nessa foto aí, que na imagem não é bem isso, não, é um pouco diferente, tá? Mas o pai era pai dessa moça aí, e ela, enfim, teve uma briga judicial muito grande, e eles fizeram um acordo com cláusula de confidencialidade sobre o acordo. E aí o livro foi publicado. Ela foi proibida de divulgar o livro, mas a editora, que não tinha participado do acordo de confidencialidade, foi liberada. Então, o livro foi liberado para publicação e talvez tenha pesado na eleição de novembro nos Estados Unidos. Então, esse caso de proibição de livros foi julgado pela Corte Americana em junho e julho. Quem tiver paciência e tempo, no Publish News, onde eu tenho uma coluna lá, e eu mencionei esse caso. Eu botei, o título foi The Lady is a Trump, que ela com o, né, o artigo que eu botei lá sobre o artigo do o livro do. E por último aqui, mais 2 itens só, como eu prometi. Aí está a decisão do Ghostwriter do STJ, né, em que está aqui pedido de reconhecimento do Ghostwriter como único e exclusivo autor da obra literária denominada Doce Veneno do Escorpião. Está aqui o recurso especial 1387242, é esse aqui, tá? 1387242, STJ. E está aqui, o apelante foi convidado pela editora recorrida para prestar serviço de redação na condição de Ghostwriter, assentando a incumbência conforme demonstra os documentos. Percebe-se que o apelante sempre teve ampla ciência que não seria considerado autor da obra, não havendo nos autos nenhum elemento probatório que afaste este entendimento. Então, o STJ ratificou a existência do Ghostwriter, mas tem um livro sendo publicado agora, no qual o autor, e eu não sei se era esse, até me ocorreu agora, ele questiona a figura do Ghostwriter por conta do direito moral no Brasil, tá certo? Então, esse é o acórdão que tem o apoio do 1387242, STJ é o acórdão que ratifica, então, a figura do cara que escreveu o livro sobre a Bruna Surfistinha. Tá? E, por último, aqui, essa é a norma da ABNT que falava sobre primeira edição, publicação e tiragem. Ok? A norma 6029. Para quem não se recorda, a gente falou sobre edição e tiragem, que não tem uma distinção na lei de direito autoral, mas tem distinção na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, vocês procurem na ABNT. Isso aqui é só um itemzinho, você vê que é 3,55. São centenas de itens que especificam os tipos. Tem lombada, quarta capa, orelha, corte, tem toda uma série de conceitos do mercado editorial que é importante vocês verem. Bom, depois aqui a gente tem mais uns itens de seção, direito do consumidor e tradução, mas eu vou parar por aqui, porque agora é a hora vocês serem tributados, é a hora do imposto. Então, nada melhor que para falar de imposto que a Maria Luísa Faveret, que é procuradora do Estado, trabalha nessa área de mercado editorial, é uma craque absoluta nisso aí, e eu realmente não tenho conhecimento assim
tributária, porque o setor tributário exige uma constante atualização e jeito. E eu realmente, assim, fui bom aluno do professor Elvésio na PUC, mas acho que minha atuação tributária se limitou muito a essa área, entendeu? E depois disso, quando eu tenho que perguntar, eu vou para os craques aí, a Maria Luísa é uma delas. Então, eu não sei se a Érica está online, para eu saber se entra a imagem da Maria Luísa e eu tenho que cancelar minha tela ou não. Não sei se a Érica está por aí. O que eu devo fazer Estou para aqui que... sim, Gustavo. O que Tá. você quer? Eu quero que entre a imagem da Maria Luísa. Eu quero não atrapalhar a Maria Luísa. E você vê como é que faz a minha imagem entrar aqui, a imagem dela entrar. Mas você vai parar de compartilhar a sua tela? Você que vai dizer o que eu faço. Diga o que eu faço, que eu obedecerei a mestra. É melhor parar de compartilhar, então. Então, vamos ver onde é que chega tá o lugarzinho aqui, onde está compartilhar, parar de compartilhar a tela. Vamos ver onde é que tem esse item aqui. Pam, pam, pam. Ah, está aqui. Eu acho que é isso. Pronto. Ok? Parei de compartilhar. Então, agora, acho que está aberto o caminho para a Maria Luísa compartilhar a tela dela e dar o recado Isso. dela sobre o direito tributário, que vai ser um sucesso, certamente. Estou aqui, o seu aluno está aqui ouvindo. Espera aí, agora eu que estou aqui. Deixa eu maximizar. Eu que estou com um probleminha aqui. Está tudo ótimo. Não, vai dar tudo certo. Não, eu sei, é só porque eu estava com vocês na tela. E agora minimizou o meu zoom aqui por alguma razão. Opa. Deixa eu ver. Voltamos. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Ver se vocês estão vendo. Bom, gente, espero fazer jus aos elogios, porque é um tema bem árido, tributário, né? Não tem muito glamour, assim, mas eu vou tentar botar de uma forma palatável, mas se tiver difícil de entender ou tiver muito árido, pode levantar a mão, reclamar, fiquem super à vontade. Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, eu tenho que aprender com vocês, porque realmente eu não sou assim, eu não dou aula habitualmente, eu só dou assim, uns zooms para cá e para lá. Agora, a pandemia, estamos toda hora nisso, né? Então, vamos lá. Na parte tributária, na questão de direito autoral, a gente precisa deixar isso muito claro, que a tributação do livro, objeto, produto, ela não se confunde com a tributação da renda gerada pelo livro. A tributação, a imunidade do livro pelo Supremo, Receita e tudo mais, ela é considerada objetiva. Então, assim, ela só atinge impostos, né? Não atinge outros tributos que não impostos, e os impostos que incidem sobre as operações sobre o livro, que seriam o IPI, ICMS e o ISS. Então, eu vou estabelecer algumas premissas para depois concluir assim, com um resumo da tributação das pessoas físicas e jurídicas e ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, vamos lá. A imunidade aqui, a gente tem assim, sobre instituir impostos, está vendo? A Constituição fala, instituir impostos sobre jornais, livros, periódicos e papel destinado à sua impressão. Óbvio que, quando a Constituição foi editada, não existia essa coisa do livro digital, 89, 88, então não se questionava isso, mas, não obstante essa questão, o Supremo vem evoluindo muito nessa questão de, não só de mercadoria, que ele deixou claro que a mercadoria não pode ser considerada só um bem corpóreo, como se concebia na época da edição da Constituição. Hoje em dia, o Supremo entende que, eu vou adiantar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês. Maria Luísa, parece que algumas pessoas não estão vendo a tela compartilhada. Eu não estou vendo. Você está vendo, Isabela? Acho que ela não compartilhou. Não, eu também não. Estava na dúvida até se tinha um compartilhamento. Realmente, a tela não está compartilhada. Agora, tá? Você tem que apertar o Share Screen
Tá perfeito. E aí aí vai na tela que você, na tela onde está a sua apresentação e clica nela. Ah, agora sim, agora começou, agora ok. Então, vamos lá. Beleza. Tá bom. Desculpa, gente, mil desculpas. Nada, não. E perto do que aconteceu comigo quinta-feira, você não tem nenhum problema. Caiu toda a ligação toda hora. Então está maravilhoso. Toca o barco. Então, vamos lá. Aí, aqui, então, a gente tem a imunidade, tal qual prevista na Constituição, então, ela é específica para impostos e sobre livros, jornais e periódicos, né? Então, a gente segue, o Supremo, então, ele adequou esse conceito de livro, que foi concebido na Constituição, para incorporar o livro que existe hoje em dia, que predomina, jornais e periódicos também, que é o livro digital, a revista digital, o jornal digital, quanto mais agora numa pandemia, né? Não há como se conceber que você deixe de considerar jornal pelo simples fato dele ser digital, o livro é a mesma coisa. Então, com isso, o Supremo ele fez duas coisas. Ele julgou esse RE 330/817, em que ele definiu o livro dessa forma ampla e definiu também o alcance da imunidade. Assim como a imunidade na Constituição alcançava o papel, ele assegurou que a imunidade vai alcançar também o suporte do livro digital, se necessário for, o e-reader, mesmo que ele tenha outras funcionalidades, e é o que a gente tem aqui, nesse precedente, tá certo? Ele assegurou, o que ele visa com essa imunidade é assegurar a liberdade de expressão, então ela tem que ser interpretada com esse fim teleológico. Então, ele deu um caráter bem abrangente a essa imunidade e definiu um conceito de livro, né? Mas, como a gente está no Brasil, esse conceito de livro, eu vou falar sobre ele mais adiante, esse conceito de livro que foi adotado pelo Supremo não vem sendo observado pela Receita Federal quanto a isenções, mas eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, o que a gente tem dessa imunidade assegurada pela Constituição, de cara não incide ICMS na venda e importação de livros, né? Seja ele físico, seja ele digital, e sobre as operações que estão se tornando mais comuns hoje em dia, das bibliotecas virtuais, em que há uma cessão temporária da obra, de conteúdo da obra por meio digital, por streaming. Isso aí foi muito discutido, os municípios tentavam tributar isso como processamento de dados, e é uma operação claramente imune, mas isso foi resolvido mais recentemente pela Lei Complementar 157, que inseriu esse item 1.09 na lista de serviços, tratando do streaming, e que deixou claro que, olha, não tem que respeitar a imunidade de livro. Então, assim, a biblioteca virtual, que tem essa seção temporária de conteúdo, em que a pessoa, que só é disponibilizada para o cliente, consumidor, enquanto ele faz o pagamento periódico, ela é imune, né? Então, isso está bem claro. Aí, o que aconteceu aqui? Então, a gente tem essa imunidade constitucional sobre a obra, livro ou parte dele disponibilizado para um consumidor. Agora, eu tenho isenções na lei sobre questões que não estão alcançadas por essa imunidade. E essas isenções, elas falam de livro, elas se referem a livro. E aí é que está a grande pegadinha, e no Brasil nada é muito fácil, né? Por quê? Enquanto o Supremo, vamos lá, define o livro de forma ampla, o bem utilizado como veículo de pensamento, a Lei 10.753, de 2003, verdade que ela é anterior a esse recurso extraordinário do Supremo, ela claramente definiu o livro como aquele que tem um suporte físico. E o que é mais estranho nessa lei, quer dizer, em 2003 a gente já tinha livro digital, o que é mais estranho nessa lei é que ela chega e fala que livro, ela equipara a livro o livro em meio digital, mas para uso exclusivo de deficiente visual. Isso a gente está falando do programa, a Lei da Política Nacional do Livro. Eu acho que é uma clara distorção e que simplesmente não... Quer dizer, embora não pode ser considerada para fins de se definir o livro para tributar ou não. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é a segunda premissa para definir a tributação das pessoas jurídicas, né?
você vê que o PIS e a COFINS, a gente tem isenções para venda de livro. E aí a pegadinha é venda de livro definido conforme esse dispositivo da Lei 12.753, que foi precisamente esse aqui, que adota o conceito físico de livro. E aí fica, então eu só posso ter isenção na venda de livro se for de livro físico? Enfim, a Receita Federal, obviamente, entende que só quando for livro físico. Há precedente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, já em sentido contrário, dizendo que não, óbvio que livro, a lei nem precisava fazer aquela equiparação, aquilo ali seria exemplificativo, né? Essa equiparação aqui, e o livro, por si só, o caput não seria suficiente para restringir o alcance do conceito de livro àquele que é digital. Então, assim, sinceramente, eu entendo que essa isenção, toda isenção que for referente a livro, a receita do livro, mas fizer alusão a esse termo livro, eu acho que tem que compreender, sim, o livro digital. Não tem cabimento, é uma insegurança jurídica, é uma discriminação, assim, odiosa, é antisonômico, não faz sentido. Eu acho que é inconstitucional até. Bom, mas aqui o que a gente tem, então? Fora essa questão que eu acho que tem que equiparar, porque livro né? A gente tem uma outra isenção de livro técnico que não cairia nessa restrição, só para vocês saberem, né? O livro técnico, qualquer livro eletrônico, digital e tal, estaria no regime não cumulativo de PIS, seria isento. E a terceira premissa que eu queria falar para explicar a tributação desse mercado é a seguinte: toda vez que a gente tem um licenciamento de uso, uma cessão de direitos autorais, não há um serviço. Por que eu estou falando isso? Uma coisa é eu falar da tributação do livro. Eu vendi o livro, eu cedi o livro ali o conteúdo do livro na biblioteca virtual. Isso é uma situação. A outra situação é eu sou autor, cedi os direitos. Entendeu? Assim, a editora, de repente, cedeu também algum direito, ou mesmo assim... então, assim, a gente está falando de cessão de direito que não é o livro em si, né? São direitos autorais, direitos patrimoniais que você pode ceder. Aí você tem a cessão, que poderia ser a cessão definitiva, ou o licenciamento de uso, que se equipararia a uma alocação, um uso temporário. Aqui, você não tem, segundo, inclusive tem precedente do STJ, você não tem um fazer, você não tem efetivamente uma prestação de serviços. E a outra questão é que, para você fazer incidir ISS, você tem que ter previsão na lei complementar, 116, e na lei local. A lei complementar, quando ela fala de cessões de direitos, ela só fala de software, então ela não alcança esse tipo de cessão de direito. E locação, se o município quisesse equiparar uma locação de bem imóvel, a locação de bem imóvel foi expressamente retirada da lista de serviços e vetada, justamente porque o Supremo, e aqui a gente tem essa súmula vinculante 31, entende que a locação de bem imóveis não é prestação de serviços. Então, a gente tem essas premissas. Imunidade só alcança imposto e o livro, não alcança a renda da pessoa que vende o livro ou a pessoa que cede direitos autorais, enfim. A gente tem a segunda questão, que é o termo livro, como deve ser considerado para fins de examinar as isenções. E a terceira questão é que esses licenciamentos não são sujeitos ao ISS. Bom, aqui tem até, eu cito aqui uma solução de consulta de São Paulo, que fala que, exatamente num caso desse, que fala, a cessão de direitos autorais é equiparada à prestação de serviço de locação de bens móveis, a partir da vigência da lei complementar, deixou de incidir o ISS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de locação de bens móveis. E aqui também tem os precedentes do STJ, mais ou menos recentes, sobre esse assunto. Bom, estabelecidas essas premissas aí, então a gente tem, vamos lá, eu, pessoa física, eu cedi direito autoral, eu estou recebendo, ou não, eu cedi e alguém explora esse direito autoral. Aí, o que se entende aí é que, nesse caso, eu estou recebendo remuneração
que é essa da linha B do 4.1b, da linha B do 4.1. Eu vou ter a retenção na fonte, eles consideram isso remuneração, rendimento sujeito à retenção na fonte de imposto de renda pela alíquota progressiva. Se o autor, eu mesmo estou explorando esses direitos, eu mesmo edito, a remuneração, os rendimentos que eu estou oferindo por conta disso também estão sujeitos ao pagamento de imposto de renda pela alíquota progressiva na declaração anual, tá? Em ambos os casos. Eu só separei aqui em itens por causa da origem no regulamento do imposto de renda para essa tributação na declaração anual, se vocês quiserem ficar com esse trabalho depois. Além disso, eu vou sofrer retenção na fonte de imposto de renda. E aqui também, tanto na hipótese do rendimento que eu receber pela linha A, como a do B, tá? Quando eu exploro ou quando eu estou recebendo por exploração de direito de outro. Então, aqui eu vou ter essa retenção de imposto de renda também pela alíquota progressiva, mas eu vou poder descontar isso na declaração anual. E se por acaso eu receber, pessoa física, rendimentos do exterior, ou eu receber de outra pessoa física, eu vou ter que pagar imposto de renda mensalmente pelo Carnê-Leão. E vou deduzir isso na declaração de imposto de renda anual. Pessoa física, não vou pagar ISS, porque, como a gente conversou, como eu expus aqui no título anterior, título 3, o ISS não incide sobre licenciamento. Então, afasta a tributação pelo ISS. E também, segundo o regulamento da Previdência, não incide contribuição previdenciária nesses valores que eu estou recebendo. Ele é expressamente excluído do salário de contribuição. Então, é assim que se define a tributação da pessoa física. Existe uma discussão, e aí teria um pouco mais complicada, algumas pessoas que começam a sustentar que quando eu cedo definitivamente um direito autoral, a parte patrimonial, eventualmente eu poderia sustentar que seria não um rendimento, mas eu teria que apurar a tributação como se fosse alienação de um bem, e aí é o ganho de capital. E aí a alíquota seria de 15%. Tá? Existe, sim, essa discussão, embora a Receita trate tudo e mencione que deva ser tributado como rendimento de trabalho não assalariado. Bom, essas são as questões que resumem a tributação da pessoa física. A pessoa jurídica, ela tem, como a imunidade, então alcança a renda, né? Então, vamos repetir. Tanto da pessoa física como da jurídica, a gente vai ter regularmente o imposto de renda, que é a alíquota de 15%, a contribuição social, que é a alíquota de 9%, e o adicional de imposto de renda sobre a parcela do lucro que excede a R$20 mil. Imposto de renda e contribuição social e adicional incidem sobre o lucro. Então, assim, não é sobre a receita bruta. E aí, esse lucro, você pode aferir, a Receita Federal admite que você apure ele pelo lucro real, que você apura receitas e despesas e deduz custos, inclusive com a aquisição de direitos autorais. Ou então, aqui eu vou botar para vocês, essa parte aqui, ou então é o lucro presumido, que é a outra forma de apurar o lucro sobre o qual você vai fazer incidir essas alíquotas que eu acabei de falar. E no lucro presumido, você aplica um percentual sobre a sua receita bruta para você presumir o lucro que você vai oferecer à tributação. E aqui existe uma diferença, porque se você fala de uma prestação de serviços, e a lei do lucro presumido, ela fala que locação é prestação de serviços, ao contrário do que o Supremo entende, mas para esse fim entende que locação é prestação de serviços. Então, assim, numa locação, no licenciamento de uso de direito autoral, eu vou ter a alíquota de presunção de lucro de 32%. Agora, se eu vendo um livro, a receita que eu afiro na venda do livro, eu vou aplicar 8% para determinar o tanto dela que corresponde a lucro. Essa é assim que faz com o lucro presumido.
Então, tá. Então, aí, passando essa questão, imposto de renda, contribuição social e adicional, temos o PIS e a COFINS, com exceção da venda de livros, que, como a gente expôs, tem a isenção, com aquela discussão em torno de qual o livro que está abrangido pela isenção, a receita de qual livro que vai estar isenta. Mas, enfim, PIS e COFINS, também nós temos 2 regimes de apuração. Você tem o não cumulativo, que é aquele em que você toma crédito, você deduz o PIS e a COFINS que incidiram sobre os insumos do livro, sobre os direitos autorais que você adquiriu, e você paga, debita, né, e faz um conta corrente, e você paga a alíquota na saída de 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS sobre o faturamento. O regime não cumulativo, embora ele tenha a vantagem de você poder tomar crédito, que normalmente não é tão bom para um prestador de serviços, mas para quem vende mercadoria ele tem uma desvantagem, ao meu ver, que é que você vai ter que oferecer as suas receitas financeiras à tributação. Tem umas alíquotas específicas. Ele não atinge só a receita proveniente do faturamento, que é a venda de mercadorias e serviços. Ele pega a receita financeira. E a outra opção de pagar PIS e COFINS é a do regime cumulativo. Regime cumulativo, você tem a alíquota de 0,65% de PIS e de 3% de COFINS. Nesse caso, você não tem crédito nenhum, você não pode deduzir nada do que você apurou. Normalmente, quem apura imposto de renda pelo lucro presumido, essa pessoa tem necessariamente que pagar PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Mas se a pessoa está no lucro real, ela vai para o não cumulativo, né? E aqui também, mais uma vez, a pessoa jurídica também não tem que pagar ISS sobre cessões de direitos, licenciamentos de uso, porque não é considerado uma prestação de serviços. Bom, aí que temos aqui adiante é que esse projeto de lei 3887, que está tramitando no Congresso, da CBS, do Paulo Guedes e tal, ele, como está agora, ele faz incidir essa contribuição, ele unifica o PIS e a COFINS, e ele faz incidir a contribuição a 12%. Então, ele tirou aquela isenção sobre o livro, sobre a receita da venda de livro. A visão dele é que a editora não tem que ser beneficiada, que quer dizer, é melhor dar um auxílio para quem for adquirir o livro, alguma forma de estímulo. Mas essa é uma questão que assim, as editoras devem ficar atentas para enfrentar isso, enfim, e agir no Congresso, porque realmente 12% não é uma brincadeira, né? Eu esqueci de falar aqui da CID, né? E aí nós vamos ter, além disso, o seguinte. Então, assim, receita, tem imposto de renda, contribuição social, adicional, PIS e COFINS, né? Aqueles regimes de tributação que eu expus agora. Agora, quando a pessoa jurídica ela faz um pagamento a alguém, ela também tem que tomar alguns cuidados e tem algumas incidências. E aí, o que a gente tem? Se eu, pessoa jurídica, faço uma remessa para o exterior para pagar royalties, eu vou ter que pagar a CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Ela é de 10% sobre o valor dessa remessa feita. E o entendimento da Receita Federal é que esse valor que você remete ele é considerado líquido. Então, você adiciona o imposto de renda retido na fonte nele, e essa é a base de cálculo da CID. A CID foi muito discutida na justiça, no CARF, ainda está sendo na Justiça, porque, na verdade, o entendimento das editoras, e com muita razão, é que não poderia, a lei só permitiria que ela incidisse se houvesse uma transferência de tecnologia, que não é uma coisa que acontece com direito autoral. Mas isso daí não está prosperando no CARF. O STJ proferiu um acórdão recente muito ruim, que ele disse que transferência de tecnologia pode ser simplesmente a aquisição do direito de comercializar um produto. Então, assim, ele estava falando de software.
Mas, fazendo um paralelo, se eu fiz uma remessa ao exterior e ela vai me dar o direito de comercializar uma obra aqui, literária, por esse raciocínio do STJ, isso seria, talvez, a transferência de tecnologia que permitiria a incidência da CID. Enfim, a Câmara Superior do CARF, atualmente, ela está com entendimento pacificado, ainda da época do voto de qualidade, contra o contribuinte nessa questão. Além disso, quando a pessoa jurídica faz um pagamento para o beneficiário de renda no Brasil, ela vai ter que fazer retenção na fonte. Quando esse pagamento é feito à pessoa física, seja feito à pessoa física que por exploração dos direitos autorais dela, ou, quer dizer, ou então por royalties, tá? E aí nós temos a outra questão. Se eu faço uma remessa ao exterior, faço uma remessa para beneficiário no exterior, eu também tenho a alíquota de imposto de renda, né, retido na fonte de 15%, se for royalty, e se não for royalty, eu caio na alíquota de retenção, né, na fonte de 20% ou 15%, conforme o beneficiário esteja em país com tributação favorecida ou não. Então, por fim, PIS e COFINS não incidem, né? Vamos ratificar aqui na pessoa jurídica sobre as importações de livros e sobre os valores remetidos ao exterior para pagamento dessas importações. Eles não incidem, PIS e COFINS, sobre as remessas de royalty ao exterior. O pagamento, aqui tem um errinho de português, né? Os pagamentos feitos diretamente a autores no exterior, em decorrência da licença ou cessão de direitos autorais, não pode ser considerado um serviço, a exemplo do que a gente expôs aqui quanto ao ISS. Então, me parece que, nessa hipótese, como não é considerado um serviço, não pode o pagamento por essas licenças ser fato gerador do PIS e COFINS na importação, que ele só incide sobre importação de mercadorias ou serviços. Mas eu confesso que eu não achei nenhuma solução de consulta da Receita Federal sobre isso. Mas, da mesma forma que a gente, para ISS e o STJ também entende que essas licenças não são serviço, não faz sentido que eu cobre PIS como se houvesse uma importação de serviço. Então, acho que nessa questão aí a gente também não tem PIS e COFINS. Existem alguns benefícios locais para editoras, como a isenção de IPTU aqui no Rio, mas assim, isso tem que ser visto em legislação de cada município, enfim, aqui varia, não é uma regra imposta na Constituição, então isso tem que ser examinado, caso a caso. É só para saber que vale a pena dar uma olhada e estudar. Existe a possibilidade também de uma editora ou uma pessoa jurídica que explora direitos autorais, optar pelo simples, né? No caso de ter receita anual inferior a 4.800.000. No caso do simples, a gente tem uma alíquota unificada, uma tributação unificada de todos esses tributos, inclusive estaduais e municipais. Então, é PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, adicional e, inclusive, você tem ISS e o ICMS. O que acontece no Simples, normalmente, é que se eu tenho uma imunidade sobre parte das minhas operações, isso vai ter que ser considerado no montante que você vai recolher no Simples, tá? Mas tem que ser examinado. E aqui eu botei só um artiguinho sobre o que é royalties, que diferencia a receita que é oferida pelo autor quando ele mesmo explora ou quando alguém adquire os direitos e recebe por esses direitos, mas é só para fins de alguém que queira examinar a incidência da CID, enfim, essa lei que está mencionada aqui e tudo mais. Então, assim, o que é importante ter em mente é que, realmente, a imunidade, ela só alcança o livro e você tem que separar toda a receita, toda a questão que gira em torno de cessão de direitos autorais, as pessoas que vendem livro e tudo mais, e seguir essa cartilinha aí. Mas, enfim, é isso. Basicamente é isso. É meio árido, eu sei, mil desculpas fazer vocês engolirem isso aí, e é o que eu tinha para expor.
Olha, Maria Luísa, ótimo, ótimo, ótimo. Eu continuo perdido, mas agora tem um pouco de luz, né? Eu acho o seguinte, o que é importante o pessoal saber aqui é que, a imunidade do livro existe, né? Quer dizer, imunidade, então, a venda do livro, essa está imune, né? Esse é um ponto importante. Então, esse é um ponto, acho que quem vende um livro, aí talvez, eu não sei se venda é a operação que a livraria faz ou é que a editora faz para a livraria, não sei, aí não sei, eu acho que eu queria fazer uns comentários aqui. Se a venda é da editora para a livraria ou da livraria para o consumidor? Eu não sei. Eu acho que a gente está falando de venda ICMS para venda, né? Eu acho que alcança ambas as operações. Ótimo, ótimo. Então, tá bom. Então, quem for da editora já sabe que para passar da editora para a livraria, da livraria para o editor, está imune. Segundo ponto aqui que me realmente causou uma certa espécie é pelo seguinte: você tem duas figuras muito parecidas. Eu tenho um amigo artista plástico, ele pega um pedaço de mármore, um pedaço de aço e uma pedra, ele cria uma escultura e essas peças custaram para ele, digamos, R$ 1.000. E ele vende amanhã por R$ 25.000 essa escultura. Ou então eu pego um quadro, uma tela que custa R$ 500, um pincel e uma tinta, desenho, pinto um negócio e vendo amanhã por R$ 15.000. Quer dizer, tanto essa obra de arte, que começou baratinha e tem um custo de R$ 15, R$ 20.000, quanto o livro, eles têm uma certa, me parece, semelhança, né? Porque é um rendimento de um trabalho não assalariado, é uma criação que a pessoa, então, que não tem nada, ela é trancada num quarto com um bloco de papel e uma caneta, e um belo dia sai um manuscrito enorme, e ela vende para a editora por um valor enorme. Isso é tributado. Isso é tributado, mas a questão é a seguinte, eu acho que a diferença do livro para a obra de arte é que o livro nasce para ser reproduzido, né? Tá. Então, Obra assim, de ele arte é vai uma gerar peça uma renda única. posterior em escala. Ok, ok, bem associado, porque realmente é mais fácil controlar uma escultura porque ela é peça única. Agora, o livro, ele é um gremlin, né? Ele se Ele gera uma multiplica, renda no mercado, gera exatamente. uma Ele renda no gera uma mercado. movimentação enorme, né? Tá certo, boa, boa, boa. E mais uma assim, quer dizer, então, vamos lá, o Yuval Harari, o que escreveu o livro lá, O Homo Deus, ele vende aqui R$ 1 milhão. Quando eu mando R$ 1 milhão para ele, é descontado em 15% de cara na remessa, é isso? Então, Então, aí é que é a pegadinha. Ele acertou com você, sei lá, US$ 100.000, tá certo? Nessa remessa é diferente, eu não desconto desses US$ 100.000. Eu adiciono, entendeu? Eu considero aquele valor como. Você faz um gross up, que eles chamam, na base de cálculo, entendeu? Ele vai continuar recebendo os US$ 100.000 dele. Você que vai ter que recolher um tanto aqui para o ah, Brasil, entendeu? é uma pegadona, quer dizer, É na uma verdade, pegadona. o imposto líquido que ele recebe líquido porque eu sou o cara que paga o bruto, não é isso? Quer dizer, eu que pago o imposto que ele deveria recolher. Quer dizer, é uma Isso, tributação meio isso, é, manca, né? isso. Quer dizer, ele não é tributado, mas na verdade eu é que pago, né? Isso. Agora, existe uma questão aí, e ainda tem a CID, né? Mas, assim, existe uma questão aí que a CID, se eu fizer o pagamento do direito autoral ao autor, diretamente, não a quem explora os direitos, eu não tenho a CID. Eu só vou ter imposto de renda. Tá. Então, se eu pagar um agente literário, talvez tenha uma tributação, porque muita gente, é um tema que eu ia falar hoje aqui, já estou antecipando, quer dizer, a Marina, que tem jeito de agente literária, quer dizer, então ela tem uns escritores dela lá, e muito escritor não quer se apurrinhar. Digo, a minha agente é que cuida disso. Eu escrevo e a gente recebe. E a gente recebe e desconta 10% na fonte lá para ela. Então, quer dizer, se a pessoa pagar para a gente, pode ser que tenha uma tributação maior do que se pagar diretamente para o escritor, Aqui, talvez. que eu acho que
Tá, porque a agente, vamos lá, uma agente no Brasil, ela atua por conta e ordem do artista, né? Então, É assim, quase ela uma não procuradora, é uma recebe procuradora nome na prática. próprio, exatamente. Então, ela vai tributar nesse meio do caminho vai ser a comissão dela, o resultado da operação dela, entendeu? E o autor vai continuar tributando só a renda que cabe a ele, entendeu? Ótimo. Bom, pessoal, eu queria trazer a Maria Luísa aqui, porque eu posso assegurar a vocês que o que ela explicou é o mais simples método de explicação que existe no mercado. Nenhuma outra pessoa consegue explicar tão simples, porque isso é muito complicado mesmo. Por isso que toda editora tem que ter, todo escritor tem que ter uma assessoria tributária, porque quer dizer, eu digo, o leão está sempre correndo atrás de você, ele quer te morder. E aí a gente fica tateando com as pessoas que têm isenções, imunidades por lei e tal, para ver como é que a gente pode evitar essa tributação do leão, que é selvagem, com trocadilho, né? Eu acho que e o pior é a insegurança que ela gera, né? Por que o conceito de livro não é igual para tudo? Eu acho até maldade. Eu fico pensando, me ocorreu agora, Maria Luísa, por exemplo, o contrato pelo qual eu tenho acesso a um e-book é um contrato de licença. Então, se a licença é tributável, eu, quando compro um e-book, eu tenho alguém é tributado nessa história aí, me parece. Não, exato, mas aí a gente tem a seguinte questão. É óbvio, muitas compras e vendas ou locações, como é o caso da biblioteca virtual, ou como a compra de um software, compra do software, você faz um download, mas o contrato que você tem ali é uma licença, uma cessão, entendeu? Não necessariamente o contrato, ele sendo uma cessão, você vai conseguir descaracterizar ali uma alocação ou uma venda de bem, tá certo? Vai prevalecer a substância. Mas no caso de eu ceder um direito autoral, explorar um direito autoral, é uma licença pura, né? Então, isso faz diferença. Mas em ambas as hipóteses, você não vai ter o ISS, segundo o próprio STJ, e tem amparo no STF, mas a renda, assim, para fins de imposto de renda, você vai tributar. Tá bom, ok. Ótimo, ótimo. Eu posso entrar com a minha tela, então, Érica, aqui. Maria Luísa, muito obrigado. Se você quiser ficar assistindo aqui um pouquinho, você vai ter talvez uma coisa ou outra que você possa apreciar aqui. Foi um prazer para a gente. Eu acho que eu vou gostar. Olha aqui. Doutor Gustavo, é o Márcio falando. Eu tinha uma pergunta. Diga. Olá, tudo bem? Muito boa a apresentação da doutora Maria. Conseguiu resumir em um tempo muito curto questões bem complexas, né? Eu tinha uma pergunta, mas eu vou aproveitar um comentário também, que, salvo engano, a imunidade constitucional do livro, e esse comentário é bem importante, porque, na minha opinião pessoal, essa imunidade deveria ser expandida para as outras formas de arte e cultura que existe em livro, além do livro, né? Também uma escultura, uma obra de arte, um filme, ou todas as outras suas formas. Mas, salvo engano, a origem disso está concentrada, da imunidade constitucional está concentrada no livro, é a proteção da liberdade de expressão do pensamento que só o livro conseguiria transmitir num grau de penetração tal que uma escultura, aí sim por esse motivo de que uma escultura que é uma só, né, uma obra de arte é uma só, não conseguiria, né? Mas tem bastante a ver com a questão da liberdade de expressão do pensamento, do Estado não controlar indiretamente através do tributo qual é a obra, qual é o livro que vai ser publicado ou não vai ser publicado, né? Mas minha pergunta, na verdade, era com relação à imunidade constitucional e com relação à isenção. A doutora Maria falou no começo que ela é objetiva, então ela é determinada independentemente, sobre a obra, independentemente de quem vende ou de quem comercializa a obra. Então, tanto faz se é uma editora que tem como principal objeto no seu objeto social, no seu ramo, editar livros, ou se ela é uma empresa de internet, ou se ela é uma associação que nem a BPI, se a BPI resolve vender livros para terceiros, ela teria direito a essa imunidade constitucional e também a isenção,
ou o fato dela mudar de tipo, se ela não é uma editora, ela é uma empresa, uma startup de internet, né? Ela perderia de alguma maneira essa imunidade, ou que nem no caso da BPI, que não é uma editora, mas ela tem a sua revista da BPI, ela tem os seus livros que são editados, são ou eram, né, vendidos para associados e para não associados, né? Então, e isso tem a ver bastante com a hipótese de uma empresa simples, né, que ela é tributada de maneira unificada. Nesse caso, ela também seria objetiva ou você teria que dividir a receita? Como é que isso funciona? Não, então, assim, a primeira parte da pergunta, eu entendo que justamente porque a imunidade é objetiva, é para o produto, pouco importa quem vende, né? Tanto assim que o Supremo é muito claro, assim, ela não beneficia a pessoa. Então assim, ela beneficia o produto. Então, assim, eu acho que você não pode distinguir se a carrocinha da esquina vendeu um livro, eu acho que é imune, né? Eu acho que pouco importa. E a segunda parte da sua pergunta foi em relação ao simples, quem adere, né? Existe uma solução de consulta que eu não coloquei aqui, mas eu posso depois mandar para aí e tal, que fala que o simples, ele é como se fosse um benefício, né? Uma tributação favorecida. Então, assim, ele deve considerar, quando você faz o pagamento unificado, que você tem imunidade, porque a imunidade antecede uma tributação. Então, assim, se você tem imunidade, aquilo tem que repercutir no que você vai recolher no simples, você vai recolher menos. Agora, isenção não, porque isenção é um benefício fiscal infraconstitucional e que você tem que optar. Ou você está no simples, ou você usa essa isenção, entendeu? Entendi. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui, então. Maria Luísa, acho que você tem que parar de compartilhar a sua tela para eu poder compartilhar a minha. Ok. Tá. Vamos ver aqui. Foi, Érica? Vocês estão vendo? Estão vendo? Ok, estão vendo. Então, vamos lá. Foi sim, então, Gustavo, está tudo certo. Obrigado. Tá bom. Então, a gente tem meia hora aqui, eu vou fechar os itens nossos aqui. Que eu fiz um pupurri aqui de itens que a gente não viu e vamos passar meio a vola do azul aqui para dar tempo de fazer uma pergunta. Quer dizer, aqui a gente tem um conceito de cessão na lei de direito autoral, né? Conceito de cessão que diz que os direitos podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros. Então, eu posso ceder todos eles à íntegra ou parte. Eu posso, meus sucessores podem, a título universal ou só uma obra específica, pessoalmente ou por meio de representantes. E aí vem por meio de licenciamento, concessão ou cessão, ou por outros meios admitidos em direito. Então, a gente está vendo aí nessa, e por isso que foi importante a Maria Luísa estar aqui, a gente está vendo aí uma série de operações no mercado que fizeram com que o livro entrasse no comércio na veia. Então, eu soube, por exemplo, que uma empresa em São Paulo está fazendo assinaturas telefônicas e está dando de brinde o direito de leitura de alguns determinados livros, de e-books. E a expressão, a expectativa é de vender milhões de licenças. Quer dizer, para cada linha vendida, a pessoa ganha um e-book, um direito de leitura. Como é que se tributa isso? É um brinde, é um acessório, é uma venda casada, é uma cessão, é uma questão temporária? Então, já entra um mecanismo de venda, não é uma vendinha pequena, é uma venda grande. E a gente já viu aqui, logo na primeira aula, no inciso 4º, né, que a cessão só será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato. A gente analisou essa questão, né, e tem a interpretação restritiva. Então, a gente tem essa questão de transmissão total dos direitos, obviamente não são transmitidos os morais, né, e tem que ser feita
a cessão por escrito, artigo 50. A cessão total se fará sempre por escrito. Então, eu transmiti, dei tudo meus direitos para a Isabela Pimentel de boca. Não é cessão. Você, no máximo, permitiu um uso temporário, né? Então, não pode. E mais, ela se opera sobre as modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Então, nessa parte de cessão aqui, tem uma série de fatores aqui, né? E o item 3, não havendo estipulação contratual escrita, o prazo máximo é de 5 anos. Então, você não pode transferir definitivamente com um prazo, se não for por escrito, o prazo é de 5 anos. Então, é importante a gente ver que inúmeras variações decorrem desse artigo referente à cessão de direitos autorais. É muito pouco comum ceder integralmente os direitos. Geralmente, a gente cede temporariamente. Para uma editora que temporariamente edita um livro, né? O livro normalmente não é cedido em definitivo, normalmente não. Aqui, muito importante também a questão que nós falamos da segunda e terceira edição. Você só pode nominar o livro de segunda ou terceira edição se houver alteração do conteúdo. Se não houver alteração do conteúdo e você criar a expectativa de que é uma edição nova, você pode criar uma situação de violação ao direito do consumidor e ser processado. Outro termo importante aqui, que é a tradução. Já mencionei aqui uma vez, quer dizer, no contrato de tradução, eu costumo sempre mencionar que o tradutor declara ser capaz de fazer a tradução e assume os erros eventualmente decorrentes dessa tradução. Imaginem vocês, já aconteceu aqui, num caso de medida de poluição de um rio. A norma técnica traduzida exigia um grau de pureza da água de 1000 unidades. E aí a empresa disse, olha, eu não consigo esse grau de pureza, eu não consigo esse grau de pureza. E confundiram, se não me engano, micron e micra, que é um termo latino, e, na verdade, o grau de pureza da regra básica alemã era 1000 vezes maior, quer dizer, mais flexível. Então, atribuía-se à lei brasileira um grau de pureza que nem na plena asepsia pós-Covid se conseguiria admitir. Então, as empresas ficaram durante anos sendo multadas porque o grau de pureza era de um nível de exigência inatingível por conta de erros de tradução, né? Então, nessa questão eu tinha esses 2 itens finais aqui, eu já tinha falado sobre garantia de obrigações e tributação de direitos autorais na separação. Quanto à garantia de obrigações, a gente falou do empréstimo da Susan Sontag e da Annie Leibovitz. E na tributação de direitos autorais, na herança e na separação, houve agora uma decisão do Supremo que, de certa forma, unificou os conceitos de união estável e de casamento para ser regime de separação de bens. Quer dizer, a pessoa, a herdeira, o cônjuge, ele herda o bem. Então, não adianta cláusula de termo de pacto antinupcial, porque acaba que o cônjuge vai receber pelo menos 25% da herança. Deixei para o final também algumas fotos da Ella Fitzgerald, da Whoopi Goldberg, da Demi Moore, do Jack Nicholson e do John Lennon e Yoko Ono, que foram estas fotos que a Annie Leibovitz, que eu mencionei na aula passada, deu em garantia de uma operação de empréstimo. Ela deu os direitos autorais dessas fotos. Da medida que ela vendia essas fotos, as réplicas, com certificado de autenticidade, isso ia para uma escrow account, para uma conta de garantia, e se ela não pagasse a mensalidade, mensalmente, quando chegasse a um limite tal de depósitos, a conta ficava, então, preenchida, e se ela não fosse inadimplente, então,
tinha uma garantia para o banco que emprestou o dinheiro de receber royalties. O mesmo eu falei também em relação às comissões da Sotheby's, da Casa de Leilão de Nova York, que acabou dando em garantia os recebíveis dos 30 anos seguintes ao empréstimo. Falei da união estável. Isso aqui é uma questão curiosa. A gente falou outro dia também dos livros e blogs em que a pessoa publica, né? O Facebook criou uma questão, aí, um aplicativo, uma mensagem, uma ferramenta que permite que, na hipótese de morte de alguém, outra pessoa possa deixar e ser responsável pelo perfil do falecido, né? É muito chato, a pessoa morre e você vê o perfil da pessoa lá com a gente comandando, recebendo publicidade, mandando informações. Então, cria essa figura, quer dizer, nós falamos da pessoa digital, que é aquela da qual emanam dados e informações que são absorvidos pela sociedade, e tem agora, falamos da morte digital, quer dizer, quando a pessoa física morre também o perfil da pessoa e tem um inventariante para administrar a conta da pessoa que faleceu. Então, então eu pergunto, será que as mensagens deixadas lá dentro, o inventariante pode publicar um livro de mensagens pós-mortem de alguém lá? Hoje em dia, tudo vira produto, né? Tudo é comercializado. Então, eu acho que tem os novos meios de comunicação, os novos meios de herdeiro vão tendo a possibilidade de encarar também novas ferramentas para a administração desses hábitos. Outro ponto importante e outro ponto muito importante. É muito comum nas aulas as pessoas não conhecerem o Creative Commons. O que é o Creative Commons? Eu posso falar ou todo mundo conhece aqui? Eu acho que mais ou menos, né? Então, vamos lá. O que é o Creative Commons? Creative Commons é uma gradação, é um pantone de direitos. É um pantone de direitos. O Lawrence Lessig, que é um engenheiro da Califórnia, pioneiro na parte de direitos de comunicação e liberdade, ele criou uma alternativa ao tudo liberado, quando você não exerce direitos, e ao extremo outro, direitos protegidos totalmente, qualquer publicação pode ser objeto de crime e punição. Então, você visitando o site do Creative Commons, tem umas 10, 20, 30 licenças que fazem uma gradação de direitos. Então, o livro X, licença L1, você pode reproduzir livremente desde que seja para escolas. Licença X8, você não pode vender cobrando royalties. Licença X35, você pode vender para qualquer pessoa, mas não pode para entidades beneficentes. Então, ele vai dando gradações, pode ser reproduzido livremente, totalmente aberto, tipo em domínio público. Então, conforme as licenças, se vocês entrarem no site de uma campanha política, começou isso no governo americano, está lá, licenciado pelo Creative Commons. Lá embaixo, eu gosto de ver, no site é o rodapé, o bom do site é o rodapé. E é ali que tem as informações que ninguém quer que você veja. Então, eu vou no site do rodapé, termos de uso, permissão, ali é que está o anzolzinho bom para você pegar a real amplitude, o real alcance do site, da comunicação, da mensagem. Então, muito importante, você pode querer, por diletantismo, que a sua obra X, você descobriu a vacina da Covid, eu vou publicar no Creative Commons, pela licença de abertura. Livre é livre, não quero receber direito autoral nenhum. Ou só pode ser pago se for vendido para hospitais com finalidades lucrativas. Então, nesse caso, eu crio Então, tem uma gradação de licenças que vocês veem nesse site do creativecommons.org.br.
É uma opção muito interessante que preenche esse caminho entre o tudo e o nada do direito autoral. Tá? Já falamos sobre plágio aqui também. Eu fico de olho nesse site Monografias Prontas, esse Zé Moleza, que é o site que vende trabalho para aluno, né? Então, você vai lá e eles pegam monografias e comercializam. E falamos que a BDR, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, derrubou ontem 2 sites que estavam botando PDF, ontem, não, sexta-feira, estavam botando PDF de livros à venda, né? Até comentei com uma pessoa outro dia o problema do resumo do livro também, que é um problema sério que a gente está tendo. Tem sites que vendem um resumo do livro e a pessoa vai lá, lê 2, 3 livros e começa já discute numa reunião social com desenvoltura um livro que ela nunca leu, mas tem os pontos principais em 3 páginas, ela sabe direitinho a história do livro. Então, não é um plágio, mas é quase como uma concorrência desleal, porque ela esvazia o ineditismo do livro, esvazia economicamente a função do livro de informação, tá certo? Aqui, no caso, em 2011, o ministro alemão renunciou após acusações de plágio de uma tese de doutorado. O cara ficou envergonhado e fez um harakiri político, apesar de ser alemão, e ficou envergonhado e saiu, renunciou. Quer dizer, aqui não foi bem assim, é um pouco diferente. Mas, então, aconteceu esse caso na Alemanha, em que o ministro da Alemanha renunciou. Outro ponto, eu estou dando só, até para você saber, Maria Luísa, a gente já viu a lei todinha, então estou só salpicando assim, alguns itens que não estão especificamente na lei de direito autoral e que são periféricos, como o Código Civil, biografias, quer dizer. E o que é que tem aqui? A gente tinha, vocês vão se lembrar, do livro do Garrincha, que Rui Castro publicou, e eu me lembro de uma reportagem que os herdeiros estavam dizendo, olha, nós só estamos esperando o livro sair para a gente pedir a apreensão do livro e proibição. Quer dizer, a pessoa não tinha interesse em proibir o livro, ela tinha interesse em faturar algum. Não tenho nada contra os herdeiros do Garrincha, não, mas durante uma época a finalidade era proibir o livro e faturar algum dinheiro. Então, nessa época em que houve realmente abuso do direito de personalidade e abusos com divulgação de informações, o Código Civil, no artigo 20, acabou sofrendo essa influência na sua redação, e realmente o Código Civil proibia a divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa, que poderiam ser proibidas a seu requerimento, sem prejuízo de indenização. Se atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, quer dizer, mesmo que não afete a honra, a boa fama e a respeitabilidade, mas se destina a fins comerciais. E aí, então, o SNEL e a ANEL entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, não fui eu o advogado, foi o outro Gustavo Birenboim, e o Supremo interpretou, sem suprimir, sem cortar esse artigo, que não era esse artigo aplicável, as suas disposições não eram aplicáveis. Então, é possível, sim, publicar biografia. Nós vimos o caso do Donald Trump hoje aqui, agora há pouco. Agora, a liberdade de publicação de biografia não significa poder ofender o biografado e narrar fatos inverídicos. Eu até já, uma vez, sugeri o seguinte, eu vou fazer uma biografia da riquíssima vida da Isabela Pimentel. Primeira coisa, por uma questão de educação, eu vou perguntar, falar para ela, consultar. Eu queria fazer uma biografia sobre você, não estou obrigado a pedir autorização, mas queria fazer uma biografia sobre você. Aí é uma solução minha, personalíssima. Eu sugeriria o seguinte, que, ao final, eu entregasse para a Isabela os originais e a Isabela pudesse dizer, olha, Gustavo, você está dizendo aqui que no dia 7 de dezembro eu estava numa festa em Porto Alegre, uma festa folclórica, e eu estava numa aula de direito autoral online na minha casa. E aí você poderia retificar esse texto e sairia publicada a biografia com a retificação sua.
Eu poderia manter ou não isso. E se fosse uma coisa inverídica, eu não aceitasse a retificação, saía publicado o livro com a minha informação errada, com a sua retificação, não era censurado, mas você teria o direito de me processar porque publicou uma informação equivocada. E quanto mais vendesse, mais indenização você receberia. Então, é uma solução alternativa que acho que conjuga a liberdade de expressão com o direito de indenização que a pessoa tem quando um livro é publicado indevidamente com uma informação incorreta, tá certo? Então, esse é um ponto que me parece relevante sobre biografia. Gustavo, Aqui. posso tirar uma dúvida com Vamos relação lá. à sucessão? No caso do Garrincha, não tenho muita certeza, mas teve um conflito de interesses que a Elza Soares era favorável à biografia, né? E as filhas não, se opuseram, porque a biografia era mais favorável. Aí no artigo, ali no parágrafo, está dizendo cônjuges, ascendentes ou descendentes. Não é nessa ordem, né? Não, nessa ordem não. Isso aqui acho que entrou meio fora até da ordem de sucessão legal, né, no Código Civil, né? Ela está em ordem porque geralmente o descendente tem mais legitimidade do que o ascendente, salvo se for o pai de uma criança, enfim. Mas faz todo sentido a sua observação, Isabela, todo sentido a observação. Então prevalece a vontade do herdeiro. De certa forma, o descendente tem mais legitimidade, assim, todos têm legitimidade, mas moralmente, normalmente o descendente é que lutaria pelo direito do pai e da mãe. Agora, eu não sei se foi o caso do Garrincha, não sei se a Elza Soares era casada com ele quando ele faleceu, não sei se ela era viúva dele. É um problema muito grande, isso aconteceu, se não me engano, com os herdeiros do Nelson Rodrigues. É quando há divisão de interesses entre os herdeiros. Então, 3 são a favor, 2 são contra. Quer dizer, ganha a maioria. Havia uma discussão muito grande sobre isso. Quem é que... Eu tenho interesse legítimo, mas um não quer, outro não... Então, eu só publico 2/3 da obra para um e 2/5 para um, 3/5 outro não publica. É uma coisa que ainda não... Isso não é uma reunião de condomínio, a decisão de herdeiro sobre a herança, entendeu? A gente está tendo ainda critérios para ver qual seria o mais fácil modo de permitir essa autorização. Vou pular um pouquinho aqui. O caso, eu falo aqui, 3 casos. Um do Roberto Carlos, que proibiu, então, na época, a biografia dele, né? Ele conseguiu proibir, depois não foi tentado novamente ser publicado e está sendo feita a biografia dele. A solução alternativa, eu já dei agora há pouco, essa solução de publicar o livro com a versão do biografado dentro, tá? E esse livro aí no meio, Gilded Lily, é a biografia da Lili Safra. Ela publicou uma biografia e ela arrasa com meia sociedade brasileira. E esse livro foi ofertado às editoras e ninguém quis publicar no Brasil, porque ela arrasa com a sociedade top, banqueiro, socialite, granfina, jogador, todo mundo entra no rodo, ela passa o rodo geral. E aí esse livro não foi publicado porque as pessoas tinham medo de ter sofrer um processo por conta das verdades ou inverdades, não sei, que ela publica lá. Aqui uma adaptação do livro do Sunday in the Park with George, que é todo mundo lendo, né? O livro Saturday in the Park with George Reading, né? Aqui interessante, achei muito interessante aqui. Isso eu fui a Frankfurt e esse salão aqui, tem as letrinhas e tal, é o máximo, eu digo, é a bolsa de valores do livro. Esse é o salão em que os agentes literários e editoras se encontram para receber propostas e oferecer propostas de livros. Eu entrei lá, me deram uma autorização especial. Então, você vê ali, olha, aquela ali é representante do Harry Potter, aquele ali é da editora Mondadori, esse aqui é da Bertelsmann, esse é Simon & Schuster. Você vê as mega plus alfa editores com os mega plus alfa escritores e se encontrando para dar o bid de lançamento de livro tal, de livro A, livro B e tal. Então, é interessante isso, que é o comércio de direito de livros na Feira de Frankfurt. Quer dizer, a rigor, hoje em dia, a internet supre isso. Mas
o charme de você chegar a Frankfurt, naquele salão enorme, e ver as pessoas com os adesivos, com os direitos, com um novo livro que vai sair, é, assim, insuperável, né? É um James Bond literário, assim, né? Um suspense, um frisson de livro no mercado. Vamos ver mais um pouquinho aqui. E para terminar aqui, então, quem vai comprar no exterior, nós temos que ver esses itens aqui muito importantes, tá? O que você quer comprar, o que você vai conseguir. Você está concorrendo com vários países de língua portuguesa. O que você vai comprar é um livro muito famoso, mas ele está dentro da sua linha editorial, é policial, é técnico, é romance, é suspense, é mágica, é Harry Potter, é o Game of Thrones, é um livro sobre racismo, é um livro sobre política, é um livro, enfim, tem várias derivações. A lei do país, quer dizer, tem tributação, tem convênio de tributação ou não, tem censura, noções mínimas de Congresso. A reputação da editora que você está comprando, essa reputação, a editora tem boa reputação. Os herdeiros que estão vendendo, eles são herdeiros reais ou eles não, às vezes tem uma dissensão familiar no exterior, é muito comum isso. Ou o agente literário que você está comprando tem credibilidade. Então, quem se aventura a comprar um livro no exterior, e mesmo se é para venda, também tem essa necessidade de verificar esses pontos aqui de mínimos, né? Um último ponto aqui que eu acho que é importante, não é bem do direito autoral, mas é importante vocês saberem, porque a lei fala, eu nunca vi isso aplicado à lei, mas a lei fala em manuscrito. Quem olhar a lei de direito autoral, no artigo 38, fala sobre obra de arte ou manuscrito. É importante vocês saberem disso aqui. Existe um direito no Brasil que é chamado de direito de sequência, ou droit de suite, que é o direito que que um artista recebe quando a obra é revendida. Isso dá uma grande polêmica no Brasil, porque, enquanto na Europa a gente tem um critério, vamos ver mais em seguida, mais fácil, no Brasil o critério é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, entre o preço de compra e o preço de venda, você vê a diferença. O Portinari, por exemplo, já recebeu uma indenização sobre isso. Já na Europa, você tem uma tabela fixa. Então, você vendeu até 50 mil euros, 4%. De 50 mil até 200, 3%. 200 até 350, 1%. E tal, desde que não exceda 12.500 euros. Isso se aplica a manuscrito, está escrito na lei, artigo 38. Eu nunca vi, mas como falam de manuscrito, eu acho interessante vocês ficarem atentos a isso. Em parte, talvez, porque antigamente, para se comprar uma obra, fazer uma sessão da obra, a pessoa comprava o manuscrito, e talvez isso tenha ficado na lei por inércia, né? Então, concluindo aqui, o sucesso do livro e das pessoas, que as pessoas veem aí, esse iceberg em cima, ninguém vê por baixo dele o que tem, né? O que tem de... Né? Alguém perguntou, quanto tempo você demorou para fazer a sua apresentação a esse PowerPoint? Para 62 anos. Né? Então, tem tudo isso aí de sacrifício, persistência, desapontamento, disciplina, trabalho, educação, que as pessoas não veem que a gente consegue fazer na vida. E eu deixo, então, 3 frases aqui importantes para vocês. A primeira é latina, que é o forte ter em ré, sobe ter em modo. Faça as coisas mais intensas do modo mais suave. Isso é bom para a vida. A segunda é intus legit, é a raiz da inteligência. Intus legit, ler dentro. E a terceira é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, da letra S vem antes da T. É só ali que vem antes do trabalho. Não adianta, eu não conheço. A única coisa que cresce na mão dos outros é a unha. Então, não tem conversa, né?
E, por último, eu faço uma homenagem aqui ao Lan, ao caricaturista que faleceu aqui, que ele diz que o Rio é uma cidade feminina. Eu tenho esse quadro aqui em casa, ele me deu. Ele diz que o Rio é o pão de açúcar e tal. Não sou feminista, narcisista, chauvinista, machista, mas que o Rio é uma cidade feminista. Então, é uma coisa... Eu quero que vocês vejam isso de uma maneira otimista do Lan, os 12 irmãos ao fundo. É uma visão do Lan do Rio de Janeiro, né? E também do tempo. Isso aqui, isso está no Museu Histórico Nacional, é um quadro do Leandro Jaquim, que mostra a Baía de Guanabara com baleias percorrendo a Baía de Guanabara aqui, e elas iam sendo trazidas aqui para Niterói para fazer óleo de baleia, né? Então, em linhas gerais, é isso que eu queria fazer nesse curso nosso. Acho que por hoje estamos encerrando aqui, com o auxílio luxuoso da Maria Luísa Faverê, e eu queria deixar dois temas, então, que a Isabela Pimentel sugeriu, para vocês escreverem uma paginazinha em espaço 1,5, não precisa escrever espaço 1, com fonte 10, não. Tá? Um espaço padrão, assim. Os teus temas são os seguintes. O primeiro é para causar uma certa polêmica. Olha, o que diz o artigo 41 da lei? O que ele diz? Os direitos patrimoniais perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecido à ordem sucessória da lei civil. Então, a pergunta é a seguinte: Monteiro Lobato entrou em vigor em lei em domínio público este ano, em 2020. Mas já havia gente em 2019 vendendo obras de Monteiro Lobato para publicar em 1º de janeiro de 2020. Você acha que isso é válido? Só pode vender no dia? Pode começar a publicar antes ou não esse tipo de obra do Monteiro Lobato? Obra que vai entrar em domínio público? Quer dizer, uma obra que vai entrar em domínio público, a publicação pode ser feita só quando entrar em domínio público ou já pode começar a se fazer antes e só entra em vigor no 1º de janeiro? Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, como é que você vê o domínio público no direito autoral, basicamente em termos de prazo. Então, um comentário sobre o domínio público no direito autoral. E a segunda diz respeito à questão do e-book. Eu confesso que não sei. Você acha que é possível revender um e-book? Você compra um e-book. O livro eu posso revender. Eu vou lá no sebo e revendo. Você acha que é possível revender um e-book? Me dê argumentos. Você acha que teria que comunicar ao Kindle que a licença vai ser transferida? Pode ser revendido e-book? Então, são dois, não é prova, não. São comentários para vocês exercitarem a sua capacidade. Não tem certo nem errado, não tem gabarito, não tem múltipla escolha. Escreva suavemente sobre isso e mande para o meu e-mail. Eu vou botar... Eu não estou com o meu e-mail aqui, não. Mas anotem aí, é o GMA Publish, Publish, @gmail.com. gmapublish@gmail.com. Mandem para lá. E até dia 14. Tá bom? Tá bom assim, Isabela? Depois você pode escrever um textinho de e-mail para a gente mandar para os alunos que, de repente, não estão aqui agora? Tá, eu escrevo um texto, tá bom. Eu escrevo essas observações. Comente esses dois artigos aqui, o domínio público e a possibilidade de alienação de e-book. Tá bom? Tá ótimo. Gustavo, você quer que a gente identifique o e-mail com algum assunto específico? Perdão? Você quer que a gente identifique o e-mail com algum assunto específico para te facilitar? Pode botar temas curso de direito autoral, temas curso mercado editorial, Pronto, basta isso. Beleza, valeu. Tá Professor, bom? por favor, você poderia repetir o e-mail? GMA, aí entram as letras PUBLISH, GMA Publish, @gmail.com. Eu vou ver se eu escrevo no chat. Muito obrigada. Tá bom? Então é isso, Isabela, para o fechamento aí, acho que é você que
fecha, aí você abriu, você fecha. Então, eu agradeço, eu queria dizer que foi um muito prazer, muito grande. Eu sempre gosto muito da aula, fico muito feliz. E agora os alunos vão aparecer nas carinhas dos alunos aqui. Gosto de ver a turma toda, a Renata, a Marina. Marina, muito obrigado pelas suas leituras, desculpa o abuso. Lena também, Maria Patrícia aparecendo, Janaína, Valéria, todo mundo aí. É um prazer. Eu acho que vocês estão no mercado legal, mercado editorial, tem que crescer, o Brasil precisa de muito livro, muita gente aprendendo, a Ana, Ricardo Garcês, Marcos, e tem que crescer. Vamos tocar para frente aí. O obstáculo existe para ser transposto, não é isso? Então, é uma forma de a gente exercer a nossa capacidade de habilidade, de criação, de superação. Tá bom? Com a palavra, Isabela. Obrigado a vocês. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então... Pergunta Oi. não, queria reiterar o que a gente falou há umas 2 aulas atrás para alinhar aí, enfim, costurar com o Gustavo uma segunda, o módulo 2 aqui, porque foi fantástico, né? E várias pessoas fizeram o mesmo comentário no chat. Anotadíssimo. É sempre um prazer ter Aí, você. ó, já tem gente endossando. Oi? Já tem gente endossando no chat. Uma última coisa. Pode falar de mercado editorial, das artes também. Isso é bom, pode fazer um legal. Uhum. Uma coisa legal, atrás de mim tem um trabalho na Art Basel, que é o seguinte, uma artista argentina, ela, você na frente aqui, ela fez um Partenon todo com livros que tinham sido proibidos. Então, todos são livros nas colunas e, no final, todo mundo pode pegar um livro censurado e levar para casa. Então, ela construiu essa estrutura, botou livros proibidos pendurados em volta de toda a estrutura e, no final, as pessoas podiam ler o livro no mundo inteiro, censurados. Oi, Nanachara, tudo bem? Apareceu, hein? Você é parente da Baby Consuelo ou não? Fala aí. Não, minha mãe era muito fã. Tá bom, porque eu conheço a Narayana, que é uma repórter do Globo News. Eu estou craque, então eu falo facilmente. Nanachara, Narayana, para mim é moleza falar esse nome, acho muito legal. Parabéns, muito bom. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma alegria muito grande. Poder feminino preponderando aqui, por isso que fica mais simpático e pergunta mais inteligente a aula. E no próximo a gente faz no próximo ano que vem, né, Isabela? Vamos tocar o barco ano que vem. Com certeza. Tá, a Renata está falando pela BPI, eu estou falando pela OMP, já está marcado. Então tá bom, maravilha. Maria Luísa, obrigado. Boa noite, foi ótimo, viu? Obrigada. Foi tudo ótimo. Obrigada. Feliz Natal, tudo de bom aí. Tudo de bom. Cuide-se. Máscara, tudo. Máscara. Tchau, pessoal. Tchau.